Nós vamos começar, se não dá tempo de nada, Pois o nosso é. bule de ágata. Então, a ágata também é conhecido como esmaltado, né? Então, é um material, assim, antigo, o pessoal fazia muito bacia. O pessoal do interior ainda usa muito aqueles bules para fazer aquele café tradicional de coador, tem as canequinhas. Então, depois você vai mostrar o kit, o nosso kit é de objetos antigos. E eu escolhi essa aula de hoje porque eu vou dar uma dica para o pessoal de casa. Eu já fiz aqui panos em toalha, onde eu ensinei a pintar rosas com hortênsia. Os meninos acabaram de mostrar. Então, como é que você faz para você transformar um risco comprido, que seria no formato da toalha, para um pano de prato? Então, você passa aquele risco, coloca um objeto atrás. Então, você pegou um objeto de cozinha, tá? Colocou atrás de um risco de flores, que foi feito para toalhas, e você transformou o seu risco em mais um risco. Em mais um risco. Tá? Perfeito, Que depois você Beth. vai falar isso lá. Quer dizer, então, no caso, depois eu vou mostrar o kit da Beth, a gente consegue transformar, são 21 riscos na apostila, mais 6 termorriscos, Isso. em 60 trabalhos diferenciados. Você Vai muda mudando, completamente. né? Inclusive, você pode trocar objetos, por exemplo. Lá tem uma sopeira que você troca, você coloca os cajus junto com a sopeira. É só você fazer a montagem. Recorta, põe um atrás do outro, você vai trocar Cria e um montar. cenário, né? Exatamente. Bom, para fazer a ágata, como eu falei, também é conhecida como esmaltado. Geralmente elas são coloridas. Antigamente era sempre branco, branco, branco. Depois começaram a fazer vermelho, azuis. E meio que voltou a moda de objetos de ágata, né? Agora tá uma coisa assim, uma linha até mais sofisticada. Mas eu tô falando naquela rústica mesmo, do pessoal que gosta daquele fogãozinho a lenha, sabe? Então, o que que acontece? Com o tempo, você vai usando, ela vai batendo, esse esmalte vai lascando. Então, quando você lasca esse esmalte, ele vai dar manchas que às vezes são pretas. E o que que acontece? Quando perde o esmalte, que as manchas são pretas, também começa a acontecer o quê? Pontos de ferrugem. E é isso que eu vou ensinar aqui hoje. Excelente. Tá bom? Então, olha, para você fazer o objeto, no caso aqui, o bule, ele é um objeto que tem a forma cilíndrica, né? Então, primeiro eu tenho que preencher aqui com branco e eu vou caprichar bem no meio, até eu deixei as tintas fechadas, porque com calor eles realmente estão secando muito. Então, eu venho aqui com o branco puro no meio, que é onde ela vai ter mais luz, tá? Eu já dei uma adiantadinha. Você já pintou ele de branco, Isso. secou, agora você tá vindo com branco novamente. No No meio. dando um pouquinho de luz. Antes que eu esqueça, olha, esse aqui é o termorrisco que eu fiz para esse Mostra aqui pro desenho. Ele tá João, aqui, o menino, por favor, ó. querida. Aí, Desculpa, boa. querido, tá? Então, eu passei com ferro, né? Como o pessoal já sabe o que que é o termorrisco. Então, eu apliquei aqui o branco e eu quero fazer com que ele fique escuro nas laterais para ele formar o cilindro. Então, eu vou usar uma mistura de branco com preto, que eu vou fazer um cinza. Esse cinza você pode encontrar também a tinta pronta, existe no mercado, mas eu acho interessante fazer porque é o cinza, é o branco com tiquinho de preto, não é preto com branco. Às vezes a pessoa coloca lá um monte de preto e vai colocando branco, vai colocando. Quando você vê, você gastou todo o seu vidro e não é dá isso. certo. Então é o branco com uma esquinha de preto. Ó, coloquei o branco e venho aqui com uma esquinha de preto, ó. Olha como o meu cinza tá escurinho. Se você quer ele mais escuro, põe mais um tiquinho de preto. Entendeu? Você vai dosando até chegar no cinza que você quer, tá? Então, como eu quero ele escuro nos cantos, esse cinza que eu fiz, ó, eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Vou fazer uma aula um pouco mais lenta, mas para que o pessoal entenda bem, tá, Cláudia? Ó. Então, coloquei aqui. Agora, olha, o meu pincel tá sujo, eu não vou lavar. Volto novamente no branco e venho, olha, fazendo movimentos circulares e venho esfumando. Até chegar no meio que ele tem que ficar branco. Mas o meu ficou escuro demais.
eu queria mais claro. Não tem problema. Espera secar um pouquinho, pega mais branco e volta lá. A tinta, se você trabalha com ela molhada, você consegue chegar no ponto que você quer, tá? Eu tô fazendo aqui um ladinho. Não vou fazer ele inteiro, que eu quero dar outras dicas. Então, você viu, se ele está escuro nos cantos, no centro ele vai receber mais luz, ele vai ficar mais branco. Me aguarde, você pode me aguardar, Beth? Posso. Contando pra Beth, enquanto a Celeste falava, eu pegava meu olho e espichava aqui. Beth, não vai me adiantar nada, quem tem casa tem que aprender. Tava Você fez levando alguma- bronca, Tá, viu? levou Vou bronca, entregar, você não me viu? adiante nada. Você fez alguma Não, coisa mais fiz aí. e vou explicar por que que eu fiz. Então, a mesma coisa que eu fiz deste lado, eu fiz do outro, para que no centro ficasse mais claro. Agora, como ele é branco, a ágata você vai usando, ele também vai ficando amarelo, mas não é amarelo cor de gema, é um amarelo meio sujo. Então, a gente vai pegar o mostarda, tá? Mostarda. E nós vamos fazer umas manchinhas, olha, para dizer que a minha ágata, ela foi queimando com o tempo. Entendi. Tá? São detalhes que deixa a sua peça, o seu objeto mais natural. Não precisa ser exatamente igualzinho àquele. Nenhum é igual ao outro. Um vai ser mais usado. Inclusive, eu tenho um bule em casa que ele foi ficando amarelo mesmo com o tempo, tá? Então, olha, você vai pondo as manchas aqui e sempre usando a tinta molhada, que é para ele se integrar bem e não ficar parecendo camadas. É o tempo mesmo que fez com que aquele objeto fosse ficando com uma aparência de envelhecido mesmo, tá? Agora, na parte interna, eu coloquei um pouquinho de preto puro aqui e aqui, porque agora eu vou entrar com branco, olha, e vou fazer um cinza mesclando aquele pouquinho de preto, porque eu quero que essa parte interna fique mais escura deste ladinho aqui, a parte de baixo. Eu vou pegar mais um pouquinho de preto, ó, vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais de preto. Vou limpar o meu pincel, agora eu vou lavar mesmo, ó, que eu quero que fique mostrando bem a cavidade, que é a parte interna do meu bule. Acho que tá dando para pegar bem. Olha como ele estando um pouquinho mais escuro, porque nessa parte daqui, pela inclinação do desenho, ó, essa parte aqui vai ficar mais clara. E aqui embaixo vai ficar mais escuro. Lembra quando eu fiz o sino, que eu mostrei que a parte de baixo do sino ela era mais escura? Aqui é a mesma coisa, só que em vez do sino, a boca estava para baixo, aqui ela está para cima, tá? Então você consegue definir bem a parte que está mais escura. Como eu falei que a ágata, aonde bate, ela lasca o branco e vai ficando preto, então aonde no meu desenho tem essas marcas, olha, é porque eu vim aqui e quis fazer a ideia de que houve as lascas. Eu coloquei aqui no desenho, mas podia ser em qualquer lugar. Então, aqui também, na parte onde que seria a alça também, você vai colocando o preto. Só que eu vou continuar, não é porque ele lascou que eu vou pegar uma historinha e vou abandonar o meu bule, eu quero continuar usando ele. A gente também tem que valorizar as coisas antigas, né? Então, o que que acontece? Aonde lascou, começa a aparecer pontos de ferrugem. E aí, como é que você vai fazer essa ferrugem? Você vai fazer uma mistura, vai pegar um pouquinho do mostarda, que é a mesma cor, um tiquinho de vermelho e vai criar um vermelho, olha, uma cor meio estranha aqui e vai colocar no meio, ó. Então, você vai fazer um tom meio enferrujado, tá? Olha, Cláudia, como ele começa. Aí, com o tempo, aquela ferrugem vai ficando mais velha, entendeu? E as cores vão mudando, vai depender do que você usou no seu bule, tá? Eu acho que deu para entender bem essa explicação, né? Aí coloquei, aqui precisa esperar secar mais um pouquinho.
para dar uma segunda demão, tá? Olha, Você vai dar uma segunda demão? a gente pode dar uma segunda demão Tá. aqui nessa ferrugem. Porque se ó. for o caso, você precisa que seque um pouco. Vou lá então falar do kit, pode Isso, ser? pode. E vocês viram que ela colocou mostarda nas duas laterais. Olha que trabalho impecável. Essa aula de hoje, eu vejo que os meninos dão cada close. Sabe o que seria bacana, minha produção? Lá vou eu pedindo. Eu sou uma pidona, hein? Ei, mulher que pede. Fotografar e colocar na página do vídeo no dia da aula, não? Porque quando ela bate o olhinho, as meninas em casa, e meninos também, agora eu vou entender melhor a pintura. Beth, deu pra secar tudinho? Deu. Então, Bem, João, corre, João. eu só vou explicar direitinho aqui, porque eu sei que o pessoal de casa tá querendo a dica da rosa, né? Então, o que eu vou explicar, o que eu fiz? Então, fiz aqui o ponto de ferrugem, aí depois aonde... Espera só, deixa eu mostrar. Pera aí, o João vai Aqui, chegar. olha, Repete, que ó, foi vamos a lá. mistura do mostarda com um pouquinho do De vermelho, vermelho. e foi o ferrugem, tá, ó. Aí ele você vai intensificando a cor. Se você quer ele mais sujo, menos sujo, você põe mais mostarda, entendeu? Secou, então a gente vem de novo. Exatamente. E aqui é onde tem as partes mais altas, as bordinhas do bule, você entra com branco puro, bem como na alça aqui também, ó, tá? Branco puro. E um pouquinho de sombra aqui com cinza, tá bom? É que o pessoal de casa fica doido pra ver a rosa, não adianta. Então vamos dar essa dica. Ó, e aproveitar que o Nil tá aqui, ó. Boa, Nil, ó. Ó lá, gente, ó. Ó o branco, vocês estão vendo. Vou com o meu dedinho aqui, ó. Ó o cinza como vem. Vocês viram que onde ela... Ô, Beth, você jogou mostarda aqui dentro também, não foi? Um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho. Ó lá, gente. Quem tá com o celular em casa, bate foto, vai. Ajuda a beça. E a caneca, ela falou, Cláudia, eu não vou pintar a caneca, que é do mesmo jeito. Exatamente. Bateram mesma foto, coisa. meus amores? Deu tempo, né, de bater? Mas a produção vou pedir pra botar na página do Vida. Não, quem tem em casa e quer pintar aula hoje, com a pintura aí no celular, fica até mais fácil, né? Pois é. Então, eu vou ensinar, inclusive no pano ali tinha rosas, tem rosa violeta, eu vou fazer uma rosa vermelha. Por que eu vou fazer a rosa vermelha? Até o nosso diretor pediu, porque ele quer que eu dê as dicas de como você faria uma rosa sem se preocupar em perder o risco, porque no termorrisco, o risco vai direitinho. E aí a pessoa vai pintar, pinta, enche de tinta, tampa o risco e daí? Então não adianta você ter o risco se você não tem os detalhes, tá? Uhum. Então ele me pediu para fazer isso, então vamos fazer. Então aqui no meio eu fiz uma mistura, eu misturei um pouquinho do amarelo com mostarda para dar esse tom assim, um amarelo mais escuro. Agora o que eu vou fazer? Atrás de cada pétala eu vou entrar com a sombra, porque eu não quero perder o risco. Então olha, aqui eu tenho uma pétala. Atrás dela eu vou entrar com o vinho, porque eu vou fazer uma rosa vermelha. Essa aqui também, olha, eu vou colocar a sombra embaixo dela. Você sempre pensa que a sombra ou é embaixo ou é atrás, tá? Então, primeiro você entra com a sombra, tá? Ó. Então, se você colocou a sombra, você pode entrar com qualquer cor em cima que você não vai perder o desenho, o traçado do teu trabalho. Então, coloquei todas as sombras, tá? Agora eu vou preencher tudo com vermelho. Vermelho é uma cor que cobre todos os riscos. Por isso que eu ponho primeiro a sombra. Então, eu venho aqui com o vermelho e vou cobrir tudo, ó. Então, quando você cobre... Como eu coloquei a sombra antes, eu não vou correr o risco de perder o desenho. Quer dizer, você faz o traçado, você põe o termorrisco, aí depois você cobre e perde tudo. Uhum. Então, aqui você não vai perder. Olha, eu acho que tá bem visível no vídeo, tá? Que eu coloquei a sombra e que eu não perdi o meu traço. Por isso que o risco é bom. Sabe, eu sou uma pessoa que eu desenho há muitos anos, então eu consigo pintar qualquer coisa, desenhar tudo à mão livre. Mas nem todo mundo tem essa facilidade. Uhum. É por isso que o risco ajuda a gente muito Nossa, quando Beth. a gente vai fazer um trabalho, tá? Essencial. Então, olha, coloquei o vermelho. Agora, eu não quero colocar branco aqui, porque se eu misturar branco com vermelho, a minha rosa vai virar cor de rosa e eu quero que ela continue vermelha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um tom de vermelho mais claro. Eu poderia usar um vermelho vivo, mas eu vou usar o vermelho fluorescente, porque eu acho que ele dá mais luz ainda no meu trabalho. Então, eu vou pegar aqui o vermelho fluorescente e vou traçar cada beiradinha da minha rosa com ele, ó.
Então, conforme eu vou colocando, olha como fica visível, Cláudia, a luz, porque eu tô usando um tom mais claro, ó. São muitos tons de vermelho, tá? Olha só como é impressionante, como já deu essa diferença. Agora, quando ele seca, fica mais evidente ainda, tá? Então, vou colocar aqui mais na pontinha, sempre puxando para o centro da rosa. Vou colocar uns traços aqui como se fossem a beiradinha das pétalas viradas. E é bastante tinta mesmo, que é para ficar esse excesso, porque quando ele seca, ele vai dar esse volume. E agora eu vou pegar aqui um outro pincel e vou fazer uma rosinha, uma pétala aqui, ó, pequenininha, tá? Ó. E vou traçando cada pontinha, que seria só a luz. Olha, você viu, Cláudio, o tempo todo que eu não perdi o risco. Sim. Olha, então como eu não perco o risco, eu consigo fazer a minha rosa direito, tá? Ó. Aquela dica de entrar primeiro com as sombras, Com né? a sombra Excelente. é tudo quando você... Isso daí foi com o tempo que eu comecei a dar aula e eu dava diferente, eu fazia na forma tradicional como o pessoal faz. E aí as alunas ficavam perdidas porque elas não sabem desenhar, elas não têm a minha formação de desenho, entendeu? Depois que você fez isso, você retoca as sombras, tá? Aonde você quer que ele fique mais escuro, então volta novinho. E aí, olha, você vai pegar o pincel filete, ó, tá vendo? Olha, eu tô retocando essas sombras. Vou pegar o pincel filete, aqui na parte interna da minha rosa, olha, eu vou fazer aqui uns pinguinhos que seriam o pistilo na parte mais profunda, tá? Não é lá na ponta, gente, é bem aqui na parte mais profunda. E vou iluminar esses pistilos com branco. Então, tá pronta a rosinha. Parabéns. Tá bom? Lindíssima Foi na correria, aula. né? Foi na correria. Não, mas deu para passar bastante. Ó, o risco aí